Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu tô aqui com meu filhinho já estamos em casa e eu queria contar um pouquinho do meu relato de parto. Vocês viram que eu tô colocando a novelinha ali, né? Eu gravei a semana inteira pra vocês, tá? Tudo o que aconteceu na semana que eu fui ganhar o bebê, quais eram as minhas preocupações, né? Aqueles momentos que a gente acaba achando que Deus nos abandonou e na verdade não, Deus está trabalhando na nossa vida. Então, eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo com alguém que precisa ouvir esse testemunho. E eu acho muito bonito, gente, a forma que Deus trabalha na nossa vida. Tô falando baixo porque o pequeno tá aqui dormindo. Então, o que acontece, né? Eu gravei essa semana pra fazer a novelinha. Então, a gente vai colocando aos pouquinhos, que ficou bem longo, né? Os videozinhos. E eu tô passando aqui, primeiramente, para além de contar esse testemunho, para agradecer vocês pelo carinho, para agradecer vocês por estarem comigo em todas as situações, né? Mandando mensagens de carinho, de amor e tudo mais. Confesso para vocês que uma cesárea não é fácil, tá? Só quem passa por uma cesárea sabe o que é, né? O que acontece, mas... Então, vamos lá. O que aconteceu, né? Eu comecei a sentir dores nesses videozinhos que vocês vão ver que eu tô com muita dor e que eu me queixo muito de dor e tudo mais. Aí, começou a me dar... Saiu o tampão. Começou a sair tampão e tudo mais. A gente foi cuidando, a doutora Débora, uma excelente médica. Aí eu fiz uma ecografia. O bebê tava muito grande, os médicos não conseguiam nem medir mais, nada. E eu comecei a me preocupar, porque como é a quarta cesárea, caso meu útero ele viesse a romper, poderia colocar minha vida em risco e a vida do meu nenenzinho também. Mas, gente, eu sou uma pessoa de muita fé. Eu orava, assim, de madrugada. Aí, inclusive, na última semana, eu não dormi mais, tá? Quem tá gravidinha sabe que tu não consegue se virar nem pra um lado, nem pra um outro e tal. Minha barriga é completamente enorme, tá? Agora ela tá um pouco inchada, mas já baixou. Eu tenho a genética muito boa mesmo. Tipo assim, eu saio, a minha barriga já tá murchando, né? Porque eu tenho a genética boa, só que fica inchada. Eu vou contar pra vocês o porquê que tá tão inchada depois, tá? E aí, o que aconteceu então? Ficou marcado o meu parto, a princípio era o dia 24, mas aí eu e a doutora decidimos em conjunto, né, que a gente ia fazer, né, que seria no dia 26, porque pela numerologia também ficou muito bom, 26/6/2026, tem um significado, né, e outro dia eu conto pra vocês. E aí, gente, eu peguei, a minha amiga quis entrar comigo, a Sol, né, aí ela veio aqui 5 horas da manhã, a moça do cabelo e da maquiagem também. Fiz uma make. Então, o que eu quero dizer com isso? Primeiro ponto. Mesmo com muito medo, eu até tô emocionada de falar. Porque mesmo com muito medo, gente, e realmente ali achando que aconteceu alguma coisa, eu me maquiei, arrumei meu cabelo, fui cheirosinha, fui limpinha pra ver meu bebezinho, mas com meu coração apertado. Porém, eu não sou daquelas pessoas que fica falando, tipo, ai, não sei o que, ai, eu só sinto, né? E comento com algumas pessoas. Eu comentei com algumas pessoas que eu realmente tava com medo de morrer. Ai, mas tu é espírita, não podia pensar assim, tu não é evidente. Só que, gente, nós sabíamos que essa cesárea seria um pouco mais complicada. E eu orando e falando com Deus, a única coisa que eu quero é voltar pra casa. A única coisa que eu quero, Senhor, é voltar pra casa e ficar com meus filhos, porque eu tô com muito medo, mas muito medo mesmo. Sabe quando o medo toma conta de ti? Sabe quando tu tá falando pros outros coisas boas e tu ajuda todo mundo e tu não consegue se ajudar? Assim tava eu. E aí, gente, o que aconteceu? Enquanto a moça me maquiava, eu fechei os meus olhos e disse assim, Deus, tá nas tuas mãos, Senhor. Se você acha que eu mereço voltar pra casa com meus filhos, me ajuda. Só que na minha evidência, eu sabia que iria ter ajuda de outro médico
Eu até estranhei, porque na minha evidência eu vi a ajuda de um outro médico, uma figura masculina. Só que eu tenho a doutora, né, no caso, energia feminina. Eu ficava meio confusa porque eu vi essa energia masculina junto ali. E aí o que aconteceu? Então a gente foi, me maquiei, chegamos no hospital, era 6 horas. A fotógrafa já tava lá, tirei umas fotos, tava de boa até então, né? Elas pulsionaram ali minha veia, tudo certinho. Daí a Jaqueline, a fotógrafa, fez as fotinhos e tal. Mas eu tava muito ansiosa, tá? E aí eu coloquei um hino, comecei a cantar, comecei a orar. E disse, não, Deus, entra nesse quarto, eu quero voltar pra casa com meus outros filhos e tudo mais. E aí, de repente, vem a enfermeira assim, Chay, ó, coloca seu chinelinho aqui que você vai pro bloco. Gente, quando ela falou assim, deixa eu só me ajeitar aqui um pouquinho. Quando ela falou assim, você vai pro bloco, eu pensei, pronto, né? Vou me despedir que chegou minha hora. Aí, gente, o que aconteceu? Fui pro bloco. Chegando lá, aí meu nariz tá todo rachado, gente, por causa da coceira da anestesia. E aí, chegando lá no bloco, eu peguei, né? Comecei a orar. Só que, gente, o que aconteceu? Eu tava tão nervosa que a anestesia não pegava. Não, ele não tava conseguindo achar ali o pontinho porque eu tava muito ansiosa. Aí foi uma tentativa, 2 tentativas, 3 tentativas, 4 e nada, e 5. E eu comecei a entrar em pânico. Nesse momento, tipo, o meu corpo saiu de mim e eu comecei a ficar ansiosa e comecei a pensar nos meus filhos, né? E eu conversando com Deus, assim, sabe? E o engraçado, gente, que eu contei pra algumas pessoas, que de repente eu ouvi uma voz que dizia assim, relaxa teu ombro. Gente, eu ouvi, era a voz de um homem. Ele dizia, relaxa teu ombro, coloca tuas costas pra trás e pega e fica bem calma que tu e teu filho vão sair vivos daqui. Tá, né? Ouvi essa voz, relaxei. Foi nesse momento que me anestesiaram. Já colocaram eu ali, né, na maca. Só que, eu não sei se foi por causa das várias tentativas ou o quê, mas eu senti, tipo, que amorteceu não só as pernas. Parece que, engraçado que, tipo assim, eu não sei explicar uma sensação. Parece que amorteceu a asa do nariz também, tipo aqui, e eu não conseguia puxar o ar. Só que eu não falei pra eles, né, pra não assustar eles lá que estavam fazendo a cirurgia, pra não desconcentrar e não tirar o foco. Só que eu senti que tinha algo de errado ali. E aí, começou a amortecer. Mas eles já começaram a cirurgia. Quando eles abriram o útero, gente, tinha um lado do músculo ali, da barriga mesmo, que ele tava destruído. A doutora disse, tu não tem um músculo ali. Tá destruído, vou ter que reconstruir. E ela não tinha onde reconstruir. Ela teve que puxar, tá, gente? Um lado e o outro. Eu não entendo muito, mas foi basicamente isso que ela explicou. E costurar, pra vocês terem uma ideia. E eu fiquei muito apreensiva. Só que eles são... daí, o doutor Bigolin, aqui de Erechim, né, juntamente com a doutora Débora, os dois fizeram juntos a minha cesárea, por ser uma cesárea um caso, digamos assim, um pouco mais sério. E ele super legal, super tranquilo, ela também, a gente orou. Bom, eu amo ela, né, gente? Ela fez os meus 3 partos, né? E eu, gente, ela foi me explicando, ó, Ashley, que tô reconstruindo. Não tem mais músculo, tá? O teu útero tá um papel. E aí ela tirou. Quando ela tirou, ele tinha um cordão umbilical dessa grossura, gente. Muito grande, muito grande. Tipo assim, ele nasceu com quase 4 quilos. Só que a preocupação deles é que desse hemorragia, que desse o que a gente chama de... aderência ali, grudasse, né? E aí, gente, o que aconteceu? Nesse momento, eu senti a presença de Deus do meu lado. E essa voz continuava falando, fica tranquila que vai dar tudo certo, a cirurgia vai ser rápida. Foi uma cirurgia bem complexa, assim, no sentido de... Sabe quando tipo assim, na cabeça dos médicos eu via eles pensando... O meu medo é abrir. Sabe? No abrir, o que vai ser encontrado ali? Será que vai estar tudo certo? Será que vai ter aderência? Será que vai ter hemorragia?
eu acredito que eles estavam com tudo meio preparado, assim, caso desse uma, digamos assim, uma M, né? E aí, engraçado o que me aconteceu, que daí tiraram o nenê, me costuraram. Eu acredito que foi mais rápido do que o parto da Nina, só que eles fizeram em 2. Aí depois, quando eu fui pra sala de recuperação, foi a melhor sensação da vida. Eu disse, cara, eu sobrevivi. Meu Deus, eu não acredito que deu certo. Mais uma vez, Jesus me mostrou que ele tá ali. Então, me deu tremedeira. Me deu muita tremedeira, tá, gente? Mas, coceira, tanto que eu tô com o nariz em carne viva, ó. Não dá nem pra passar maquiagem, tá todo em carne viva, né? Porque a gente coça. Mas quando eu olhei pra ele, sabe quando tu pensa assim, eu conheço de outras vidas? Eu olhei pro rosto do João e é como se eu já tinha visto ele em algum lugar. Eu achei ele muito parecido com a Nina, muito parecido. Quando eu fui pro quarto, depois da sala de recuperação, que eu acho que eu fiquei 1h30 só na sala de recuperação. Foi bebezinho. Ai, que sono, gente. Ai, que sono. Os remédios da sono. E aí eu fui pro quarto. Eu não sabia como agradecer a Deus. Eu não sabia como. Tipo assim, cara, eu queria gritar, eu queria chorar, porque eu pensei, poxa, deu certo. Eu não acredito. Sabe quando tu, tipo assim, por mais fé, por mais vidente que tu seja, tu não consegue acreditar que Deus, ele é tão... Cara, Deus foi muito maravilhoso comigo. Deus, tipo, ele me pegou pela mão e ele disse, eu ouvi a voz de Deus. Juro pra vocês. Eu até me emocionei de falar, porque quando não tava pegando anestesia, eu disse, Deus, me dá um sinal de que vai dar tudo certo. E eu ouvi Deus falando, ele falou assim, relaxa o teu ombro, coloca as costas pra trás, e nisso o doutor Bigolin me ajudou, e o anestesista conseguiu. Eu ouvi a voz de Deus falando comigo, juro pra vocês. E nisso deu tudo certo. Então, hoje eu tô em casa, com meus 4 filhos. Eu acho que eu sou a pessoa mais feliz desse mundo nesse momento. Eu acredito que não há coisa mais bonita, mais singela. E Deus me enviou pessoas para me ajudar. As enfermeiras, desde a mulher da copa, da pessoa que limpa, todos ali com uma palavra. Então, assim, meu relato de parto é incrível, que sirva de testemunho para tua vida. Independente da situação que tu tá passando, se tu tem que fazer uma cirurgia, se tu tem que fazer um procedimento, se tu tá com uma doença, se tu tem que fazer uma cesárea, enfim, saiba, Deus, gente, ele não faz nada, sem escrever o nosso destino e nos mostrar que tá ali. Deus é incrível, gente, sério, a minha vida vai mudar muito, porque sabe quando ali tu sabe que Deus provando que Deus tá contigo? Então é esse meu relato de parto, espero que tenham gostado. Tá sendo bem doloroso, tá? Bem doloroso mesmo. Minha barriga tá um pouco inchada ainda, mas já tá desinchando. E gratidão. Deus abençoe a vida de cada um e compartilhe esse relato de parto, que é um grande testemunho de fé.